bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Cisco e ao Nuno, não só o convite para estar aqui presente, mas também as palavras simpáticas que me dirigiste. Tenho muita pena de não poder usar esta tecnologia que, pelos vistos, é exclusiva da Cisco, mas pronto. Também não tinha ido às aulas, não saberia usá-la e, portanto, vou ter que usar aqui um dispositivo convencional. Esta conferência é sobre o futuro e vamos todos ver que o futuro está a passar por aqui hoje e então era minha obrigação procurar trazer-vos também algumas ideias de futuro daquilo que nós estamos a fazer na Nova Base. E como nós somos uma empresa que constrói soluções e essas soluções incluem todo o tipo de componentes, desde a infraestrutura até às aplicações, até à consultoria, até aos diversos serviços para os nossos clientes, vou-vos trazer hoje a forma como nós estamos a fazer as soluções novas na Nova Base. É evidente que este é um processo contínuo, é um processo que nós começamos há cerca de 4 anos, ainda não abrange todos os projetos, mas vamos progressivamente abrangendo e temos como objetivo abranger todos os projetos que nós fazemos, todo o tipo de interação com os nossos clientes que nós conseguimos imaginar. E isso estamos a fazer à custa do Design Thinking. E o Design Thinking é, no fundo, uma disciplina que nos permitiu e que nos está a permitir fazer esta revolução. E eu vou-vos tentar dar uma ideia de que é que se trata, como é que isso se traduz na prática, naquilo que a gente está a fazer no dia-a-dia, e porque é que isso é tão aliciante para os nossos clientes, para nós, para os nossos colaboradores, para aqueles que interagem connosco de alguma forma. A motivação é muito simples. Desenvolver sistemas de informação continua a ser uma tarefa complexa. Usar sistemas de informação é, às vezes, uma tarefa complexa. Os nossos clientes gostariam, como todos nós, de ter uma vida mais simples ao utilizar a tecnologia. E, portanto, o desafio é transformar o processo de construção de sistemas de informação em algo mais simples e mais feliz. Um processo mais fácil de percorrer. E para vos dar uma ideia do que é que a introdução do design pode ajudar, ou das influências do design pode ajudar na construção de sistemas de informação, eu vou-vos convidar a darmos aqui um saltinho a Barcelona, admitindo que este dispositivo funcionou, a Barcelona em 1925. Portanto, este era o aspecto da arquitetura de Barcelona em 1925, que são as famosas Ramblas. Portanto, quem estivesse naquela época em Barcelona via esta paisagem urbana. E via este tipo de edifícios, via este tipo de construções, via este tipo de mobiliário urbano. Aqui tenho mais uma outra fotografia, desta vez com a estação de caminhos de ferro. Portanto, imaginem-se em 1925, 26, em Barcelona, a ver esta paisagem. E agora, de repente, imaginem que viam o slide que eu vou-vos mostrar a seguir, também em Barcelona, em 1929. Parece um OVNI. Ou seja, parece algo que apareceu ali e que não faz parte daquele contexto. Porque alguém introduziu uma inovação disruptiva. E essa inovação disruptiva foi introduzida por um arquiteto alemão, nascido na zona das Ardenas, e que resolveu desenhar uma casa que foi o stand da Alemanha na Exposição Internacional de Barcelona em 1929, casa essa que hoje em dia eu acredito que nós ainda consideramos uma casa moderna. Se vos propusessem construir esta casa, vocês provavelmente não diziam que não. Não diziam, é uma coisa tão antiga. Não, ela tem um ar moderno. Agora, imagina o que é que as pessoas pensaram quando viram este edifício em 1929, em Barcelona, quando todos os edifícios, os outros edifícios, tinham este aspecto. Isto é uma inovação disruptiva. E isto é trazer o design, neste caso a arquitetura, para a construção de edifícios, da mesma forma que nós queremos trazer para a construção de sistemas de informação. Trazer o elemento de desejo para a obtenção de um determinado produto ou serviço
e para o seu processo construtivo. Tão disruptiva que foi esta introdução desta casa, que não havia mobiliário para esta casa. E então o próprio arquiteto, Mies van der Rohe, criou uma cadeira, chamada Cadeira Barcelona, que ainda hoje se vende, e que foi construída de propósito para aquela casa, porque não havia mobiliário compatível com o tipo de inovação que aquela casa transmitia. Reparem que a utilização de pedra, a utilização de uma série de elementos de metal, de vidro, etc., são contemporâneos para nós. Como é que seriam em 1929? Ao longo da história dos últimos séculos, o design só começou a ser utilizado sistematicamente em produto muito recentemente. Estamos a ver aqui o exemplo de cadeiras que, no final do século XIX, eram desenhadas na própria fábrica que as construía. Alguns arquitetos desenharam peças de mobiliário no início do século XX, precisamente, muitas vezes motivado pela necessidade de acompanhar as suas inovações ao nível da arquitetura. E, finalmente, a profissão de designer propriamente introduzido no processo construtivo de produto é algo muito recente. Estamos a ver aqui, por exemplo, uma cadeira já desenhada por um designer estamos a falar dos anos 70 do século passado. E, portanto, o design é ele próprio algo também recente na ótica de produto e nestas áreas de produto. Mas o design de produto e dos serviços entrou decididamente na área das tecnologias de informação quando alguém criou novos produtos e novos serviços que todos nós hoje utilizamos e que apelam a essa sensação, ou esse desejo, a essa parte emocional do processo de decisão. E um bom exemplo é o exemplo do iPod e do iTunes. Ou seja, esta tecnologia não se tornou o fantástico sucesso que é. Não se tornou tão desejável por todos nós apenas pelo design de produto, mas também pela invenção e pelo design de um serviço que fez com que o produto fosse utilizável da forma como nós sabemos que hoje é utilizado. Ora bem, há outro tipo de serviços que beneficiam ou podem beneficiar desta ideia de design ao serviço dos serviços. E isso em todas as áreas do conhecimento. E um exemplo que vos trago aqui é a utilização do design de serviços na área hospitalar, por exemplo. Esta organização, que é uma organização que vende cerca de 50 bi na área da saúde, nos Estados Unidos, que inclui hospitais, seguros, etc., utilizou a metodologia do Design Thinking para pensar os seus serviços, foi buscá-la a Stanford, tal como nós, e produziu serviços novos, ou redesenhou de serviços, de forma a ganhar mais produtividade e de forma a transformar a vida dos seus clientes mais interessante. Temos aqui, por exemplo, dois casos muito simples. Um caso é a utilização de uma roupa com uma faixa amarela nos enfermeiros que estão a administrar determinados medicamentos a doentes, no momento em que estão a administrar. Porquê? Porque eles verificaram que no momento da administração ao doente de determinados medicamentos, muitas vezes os enfermeiros eram interrompidos. E ao serem interrompidos, não só demoravam mais tempo a fazer aquela administração dos medicamentos, como eram passíveis de ocorrer diversíssimos erros que poderiam ser gravíssimos para a saúde dos doentes por causa da pessoa ser interrompida. E quantos de nós não nos lembramos de estarmos a falar com alguém que, entretanto, está a atender uma chamada ou está a falar com outra pessoa porque alguém o interrompeu quando nos estava a atender? Pois, precisamente aqui, o que eles inventaram foi uma coisa muito simples. Aquela faixa amarela significa que o enfermeiro está a administrar um medicamento e não pode ser interrompido. Da mesma forma, no outro canto, temos uma zona vermelha, assinalada a vermelho, numa determinada zona do hospital, onde um determinado enfermeiro está a fazer uma preparação
de um determinado medicamento ou está a controlar um determinado processo e não pode também ser interrompido, não se pode conversar com ele quando ele está dentro dessa zona, está na sua zona sagrada. E, portanto, esta é uma forma muito simples de modificar o design, desenhar de outra forma, introduzir alterações nos serviços para que estes serviços possam ser prestados com mais eficiência e essa eficiência vê-se nos números. Reparem ali uma melhoria na qualidade do processo muito significativa neste tipo de área onde a saúde das pessoas pode estar em jogo e, portanto, é este tipo de interação, é este tipo de alteração dos serviços que é possível fazer utilizando técnicas que vêm, enfim, de outro mundo, do mundo do design, onde as pessoas funcionam, de facto, de forma um pouco diferente. Estudam e empatizam com os utilizadores finais que vão ter de uma forma diferente, utilizando técnicas da área, enfim, da antropologia, para perceber como é que as pessoas fazem o seu trabalho, para perceber no dia-a-dia como é que os seus sistemas vão ser utilizados, para depois poderem conceber esses sistemas de uma forma mais adequada. Muitas vezes nós, hoje em dia, já não nos lembramos que quando desenvolvemos um sistema de informação para uma grande organização, quem vai utilizá-lo, muitas vezes, não são só as pessoas dessa organização que estão a especificar os requisitos para nós. Vão ser os clientes finais dessa organização, ou seja, os clientes do nosso cliente. E são esses que muitas vezes ninguém consulta para perceber como é que estes sistemas devem interagir com eles e como é que eles devem, portanto, ser desenvolvidos. Por isso, trata-se aqui de colocar uma terceira dimensão no processo de construção de sistemas de informação, juntando as duas dimensões que nós já sabíamos há muito tempo que eram necessárias, a dimensão do negócio, do conhecimento do negócio, a dimensão do conhecimento da tecnologia, juntar uma terceira dimensão, que é a dimensão das pessoas, a dimensão da usabilidade, a dimensão da emoção, a dimensão de como e para que é que aquele sistema deve ser utilizado e qual é a forma mais fácil de utilizar, qual é a forma que as pessoas o desejarão mais. E esta é a disciplina que nós estamos a introduzir nos nossos projetos, para conseguirmos ter, de facto, a engenharia ligada ao negócio e ligada ao design. Bom, toda a gente toma decisões emocionalmente, normalmente. O que nós fazemos é um truque. Nós preparamos essa decisão racionalmente, mas depois decidimos emocionalmente, ou até às vezes decidimos emocionalmente, mas disfarçamos com os números para parecer que a decisão foi racional. Quem não teve já aquela sensação, como eu já tive, de tentar comparar duas casas que queria comprar e depois, quando o resultado não dava aquela que eu gostava mais, mudar os pesos da spreadsheet para ver se aquilo dava o resultado que eu pretendia? Quem é que já não fez essa batota a comprar qualquer coisa? Um carro, qualquer coisa. A gente tende a pôr uns números para comparar, para ficarmos tranquilos, sobretudo se tivermos uma preparação mais da área das ciências exatas, para ficarmos muito tranquilos de que, de facto, aquilo é o que sai dos números. É o que tem uma justificação racional. É o que a gente consegue dizer aos nossos amigos, é o que a gente consegue explicar aos nossos clientes, é aquilo que a gente consegue explicar numa reunião do nosso board. Mas lá por trás, a gente quer tomar aquela decisão porque desejamos ter aquele resultado. E isso é emocional. Nos sistemas de informação também é assim. Nós queremos aquele sistema porque dá-nos gozo usar aquilo daquela maneira. A gente quer aquela aplicação. A gente quer aquele dispositivo. A gente quer ter aquilo. E depois arranjamos uns números para colorir o processo. E se formos mais honestos connosco próprios, arranjamos esses números primeiro, damos umas ponderações, preparamos a nossa decisão, mas há sempre ali o seu quê de emocional no dia, na hora da tomada de decisão. Bem, como é que é este processo, então, de construção do sistema de informação e como é que nós podemos influenciar a parte emocional na construção do sistema ao serviço de ter sistemas melhores? Basicamente, utilizando um conjunto de métodos e utilizando um conjunto de instrumentos que nós temos preparado para a área de sistemas de informação e que estamos a usar sistematicamente com os nossos clientes nos projetos que vamos desenvolvendo. E vamos formando progressivamente toda a força de trabalho da Nova Base
nestas técnicas. Nós já formámos cerca de 800, 1000 pessoas nestas técnicas, das 2.300 que temos, e, portanto, este é um processo que vai continuar. Bem, eu aprendi já bastante com o meu... Já aprendi muitas coisas com o meu dentista. E uma das coisas é que a perspectiva do cliente, do dentista, não é exatamente igual à perspectiva do dentista. Ou seja, quando pergunta ao dentista, mas isso vai doer? Ele diz, não, a mim não. E, portanto, de facto, quando nós perguntamos aos nossos clientes se construir um sistema de informação vai doer, a gente normalmente diz, a mim não. O que não quer dizer que não custe ao nosso doente. Portanto, o nosso consultor, a pessoa que está a ajudar a criar o sistema, acha que o sistema é uma maravilha, aquilo vai ser espetacular, mas visto do lado do cliente, visto do lado daquele que vai ter as dores para construir o sistema, às vezes a coisa não é bem assim. E, portanto, nós queremos tirar este pânico do dentista dos projetos de construção de sistemas de informação. Como é que isso se faz? Vou-vos dar uma pequena ideia, para não alongar muito a minha apresentação. Aquilo que basicamente nós queremos tirar são algumas coisas que nós colocamos na construção de sistemas de informação que pouco ajudam o cliente e que muitas vezes estão lá para proteger o fornecedor. Por exemplo, porque é que nós temos um documento de 500 páginas a especificar um determinado conjunto de features que o sistema de informação vai ter? É porque alguém vai ler as 500 páginas? Pouco provável. É para que o cliente tenha mesmo certeza que vai ficar com aquele sistema porque leu as 500 páginas e percebeu que sistema é que vai ficar? Pouco provável. É mais provável que seja para garantir que, se houver algum problema, a gente tenha onde dizer, bem, mas isto estava especificado, você aprovou a especificação. Estava lá no contrato, era um anexo. E, portanto, é basicamente para espantar os nossos receios, para defendermos das nossas inseguranças, tanto de nós como do cliente, que existem esses documentos que ninguém lê. Já agora, quem comprou o seu carro há 3 anos, por exemplo, já leram o manual todo, de uma ponta à outra, para perceber como é que o carro funciona? Já foram lá alguma vez ao manual, para ver como é que o carro funciona lá, uma coisa qualquer? É provável que não. No entanto, o manual está lá. E, portanto, se vocês forem colocar o macaco na posição errada e furarem a parte de baixo do carro, provavelmente o fabricante vai-vos dizer, não, mas estava ali o manual, você devia ter lido. Já agora, a nossa lei também funciona assim. Nós somos obrigados a saber todas as leis que existem. Se não soubermos, a lei está publicada, nós é que não lemos. Bem, mas a vida real não é bem assim. Nós não tratamos as coisas assim. Nós não aprendemos as coisas assim. Nós pouco usamos desse tipo de instrumentos hoje em dia. Bem, então, como é que nós fazemos sistemas de informação? Em primeiro lugar, começamos por procurar criar ambientes convidativos para fazer esse tipo de trabalho. Ou seja, o trabalho de especificação de um determinado sistema não pode ser um trabalho desagradável, tem que ser um trabalho colaborativo, o que obriga a ter algumas alterações no espaço de trabalho para se poder fazer um trabalho mais colaborativo com o cliente. E as próprias equipas que têm que desenvolver os sistemas, também elas próprias têm outras necessidades de comunicação que os espaços tradicionais de trabalho muitas vezes não dão. Introduzimos alguns produtos nesta construção, neste processo de construção. Vou-vos dar aqui exemplos de alguns, um dos quais é um póster de solução, que no fundo é algo simples que mostra de uma forma gráfica como é que aquela solução vai funcionar. E é muito mais agradável discutir com o utilizador como é que a solução vai funcionar na base de umas imagens do que dar-lhe um documento de 500 páginas para ele ler. É evidente que isto dá uma visão de alto nível de como é que a solução vai funcionar. Mas depois há outros documentos que podem servir para especificar um pouco melhor, mais em profundidade, como é que essa solução vai funcionar. Mas a ideia é fazer fundamentalmente uma interação de natureza gráfica, em que a solução vai sendo desenhada, em que os diagramas vão aparecendo e em que a concordância sobre a forma como a solução vai ser aparecerá naturalmente. Desenhar ecrãs, podemos fazê-lo em papel, podemos fazer com uma ferramenta para fazer isso. Podem não ser ecrãs, podem ser outro tipo de formas de interação que o sistema vai ter connosco, mas ela deve ser feita da forma mais gráfica possível
para que as pessoas tenham uma ideia do que é que vai aparecer no seu sistema final. Desenhar processos. Desenhar processos é algo também normalmente fastidioso. É algo que não é agradável de fazer numa ferramenta, muitas vezes. É muito mais agradável fazê-lo em conversa com outras pessoas à volta de uma figura. Estes desenhos estas fotografias que aqui vos estou a apresentar são de pessoas reais, em ambiente de projeto real, com clientes reais. E a ideia aqui foi desenhar um processo inteiro de uma ponta à outra. Normalmente estes diagramas enchem uma sala inteira. Desenhar um processo de uma ponta à outra com a colaboração do cliente, em que esse cliente participa no desenho, participa nas alterações do desenho, discute o desenho e, no final, aquele póster de 5 metros é a especificação de um determinado processo, em vez de um determinado documento. Obviamente que depois se produz o documento a partir deste processo, mas a ideia é a negociação do processo ser feita de forma gráfica. Algo que também gostava de vos dizer da nossa experiência de fazer este processo, ou de correr este caminho com muitos clientes, é que esta forma de fazer torna o desenvolvimento de sistemas de informação como algo reutilizável. Ou seja, se eu hoje desenvolver uma solução, por exemplo, aqui em Portugal, para um banco, e amanhã estiver a concorrer a um concurso para um banco na Polónia, ou para um banco no Ghana, ou na África do Sul, esse banco será muito provavelmente parecido com aquele banco para quem nós desenvolvemos aqui em Portugal, porque a indústria é a mesma. Aquele processo existirá provavelmente parecido. Haverá algumas alterações locais por causa da lei ou por causa de costumes locais, mas o processo será parecido. E, portanto, nós poderemos utilizar o conhecimento que temos da discussão de processos anteriores para transformar o processo de especificação de requisitos. Não numa série de perguntas ao utilizador, que muitas vezes eles nem conseguem dizer o que é que querem, mas sim num processo de validação de um processo standard que nós já desenvolvemos para uma instituição semelhante. E essa é uma prática que também tem que ser negociada, naturalmente, com os clientes, porque implica reutilização de algum know-how, mas, sempre que possível, é algo que procuramos fazer. Temos também aqui um outro póster que substituiu, neste caso, um documento de 250 páginas, portanto, é um póster de solução também para uma instituição financeira num projeto real, com aquela dimensão, e foi discutido com o cliente naquela dimensão. E, sempre que possível, desenvolvemos muito rapidamente protótipos para que o cliente tenha a ideia, consiga perceber que aquilo que especificou vai ter aquele aspecto. Porque nada como ter uma ideia o mais cedo possível de como é que vai ficar o sistema de informação que nós estamos a procurar construir. Porque uma das grandes causas de infelicidade, digamos assim, da construção de sistemas de informação quando chegamos ao fim, é porque o cliente só tinha documentos para ler e nunca viu o aspecto do sistema que foi ter, a não ser muito próximo do fim, onde as alterações já são muito custosas. E por isso, quanto mais cedo nós tivermos uma ideia de como é que vai ser o aspecto do sistema que vai ser desenvolvido, melhor, para o sucesso final do sistema. Por isso, e voltando à nossa casa, a mensagem que vos quero passar hoje aqui é que isto funciona, é possível, tem um grau de satisfação dos clientes muitíssimo mais elevado, tem um grau de reutilização muitíssimo mais elevado e, tanto quanto nós temos verificado noutros concorrentes por esse mundo fora, não há muita gente a fazer isto, quase ninguém a fazer isto. E muitos dos produtos que estão aqui desenvolvidos para nós discutirmos com os clientes, etc., foram desenvolvidos pelas nossas equipas a pensar naquela metodologia, mas com a nossa própria inovação, para transformar aquele processo num processo que se consiga realizar com clientes reais. E tal como esta casa, em 1929, em Barcelona, parecia uma coisa vindo de outro planeta, nós achamos que esta forma inovadora de fazer estes projetos também traz um bocado o futuro para o presente. Temos que ter perseverança em continuar a construir estes elementos. Não sei se sabem a história, mas a Torre Eiffel foi também ela própria uma inovação fantástica à época. Foi construída para outra exposição internacional, em 1889. Levou 2 anos a construir. Tinha uma licença para 20 anos,
Ou seja, iria ser demolida 20 anos depois de ter sido construída. E quase foi demolida. Ela não foi demolida por duas razões. A primeira é porque se percebeu na altura, 20 anos depois de 1889, que aquilo dava jeito para antenas de rádio por causa da guerra. A rádio não era tão eficiente na altura e antenas em pontos altos eram muito importantes. E considera-se que a utilização daquele instrumento para colocar as antenas foi um dos fatores decisivos para a vitória na Primeira Guerra Mundial. E, em segundo lugar, porque se fez umas contas e se chegou à conclusão que desmanchar aquilo era muito caro, provavelmente mais caro do que fazer lá outra coisa qualquer, com outra utilidade qualquer, e que ninguém estava a ver bem o que é que era. Portanto, muitas vezes, as inovações radicais, ou as inovações significativas, disruptivas, não aparecem logo com todo o seu potencial. Mas aquilo que nós estamos a ver hoje em dia é que, efetivamente, com este tipo de instrumentos, nós conseguimos transformar o desenho de sistemas de informação em algo mais empático, mais fácil, tornando assim a vida dos clientes mais simples e mais feliz. Muito obrigado.